Boa tarde, sejam bem-vindos. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, Manuel Batista Pombal, declaro aberta a sessão de apresentação do programa Mais Coeso Emprego, Sistema de Apoios ao Emprego e Empreendedorismo. Damos início com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal e da Adriminho, Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho, Manuel Batista Pombal. Cara Sra. Ministra da Coesão Territorial, doutora Ana Abrunhosa, cara Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, doutora Ana Mendes Godinho, caro Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, doutor Carlos Miguel, aqui presente, excelentíssimo Sr. Presidente da CCDRN, doutor Freire de Sousa, e permita-me, na sua pessoa, cumprimentar os ilustres presidentes das CCDs aqui presentes, a Sra. Presidente da CCD do Centro, o Sr. Presidente da CCD do Alentejo, que já atravessou o país, e o Sr. Presidente do Algarve, da CCD do Algarve, também já atravessou o país, para cá estar. Cumprimentar os amigos e ilustres presidentes de Câmara aqui presentes. Cumprimentar a Presidente da Federação Minha Terra, a engenheira Ana Paula Xavier, e nela todos os elementos presentes dos vários órgãos sociais da Associação A Minha Terra, os elementos da direção da Adriminho, que também fizeram de questão de estar aqui connosco, e um cumprimento ao engenheiro Francisco Calheiros, nosso congénero da Adril, e que partilhamos território e com quem partilhamos também, com certeza, projetos. O primeiro secretário da CIM, engenheiro Júlio Pereira, em representação da CIM, representante da União das Misericórdias, doutor Francisco Araújo, e permitam um cumprimento a todos os demais convidados nesta tarde e nesta sessão. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao destino de natureza mais radical de Portugal. É uma honra para o município de Melgaço receber tão ilustres visitantes e amigos. Ainda mais quando trazem boas notícias para os nossos territórios, como é este importante instrumento que hoje aqui será apresentado e que se constituirá um marco na coesão territorial que este Governo aponta como prioridade, definindo-o como estratégia e como ação. Hoje, no município mais a norte, na icónica Fonte das Termas do Peso, vai ser apresentado um novo conjunto de medidas que visam tornar competitivos os nossos territórios. Este programa de apoio à criação de emprego, de reforço do apoio à retoma da economia local e à dinâmica local, vai capacitar as nossas regiões e transformar as potencialidades em realidades. Estamos ansiosos por conhecer em detalhe as medidas que permitirão, dando continuidade ao trabalho que desenvolvemos todos os dias, alavancar muito mais a economia das nossas populações para que possam aceder à qualidade de vida que merecem. É com satisfação que assistimos a uma mudança de paradigma na abordagem aos territórios de baixa densidade. O novo Ministério, liderado pela professora Ana Abrunhosa, e a articulação com o Ministério, liderado pela doutora Ana Mendes Godinho, são prova de que estamos no bom caminho. Sabemos hoje que não é suficiente colocar recursos nas regiões menos desenvolvidas, mas antes assumir que a diminuição das assimetrias regionais envolve investimento seletivo, qualificador e capaz de valorizar os recursos endógenos do território. Estando o crescimento dos territórios baseado nos seus recursos endógenos e na capacidade de atração de novas atividades e pessoas. Exige-se de todos a coragem política para assumirmos que não é possível colocar a tónica no crescimento de forma igual
em todos os territórios. É preciso assumir um tratamento diferente para aquilo que é diferente. Por isso mesmo, a coesão territorial está a ser sinónimo de uma melhor governação, incorporando a dimensão territorial nas políticas públicas, o que obriga a uma articulação mais eficiente entre os diferentes níveis de administração, da escala europeia à escala local, a que está associado o princípio imprescindível da subsidiariedade. E entre as diferentes políticas setoriais que devem ter uma atuação partilhada sobre o mesmo território. Só com uma maior coerência e sinergia entre políticas setoriais, com enfoque no mesmo território, é que se podem maximizar os impactos territoriais das políticas públicas. Nos territórios de baixa densidade não podem, por exemplo, ser aplicados os tradicionais critérios que norteiam o investimento público. A valorização da sua atratividade e dos seus recursos exige um tratamento verdadeiramente diferenciador, quer no que respeita às famílias, quer no que respeita às empresas. E isto não é um custo para o país. É um investimento que o país deve assumir, na maior parte das vezes sem retorno imediato, mas que implica preservar e valorizar os ativos e as potencialidades destes territórios, cujo abandono tem e terá um custo incomensurável para o país. Estas abordagens de base territorial implicam o desenvolvimento de formas de discussão e participação ativa dos cidadãos no processo de tomada de decisão. Esta mudança está a acontecer e a exigir de todos a partilha da decisão e da responsabilidade. Enquanto autarca, e porque os autarcas estão muito mais próximos da decisão e das populações, congratulo a atuação do Governo neste novo olhar para os nossos territórios, a bem da qualidade de vida sustentável. Permitam-me uma pequena nota sobre a Adriminho e, enquanto Presidente da Adriminho, devo aqui, perante todos, recordar o percurso do associativismo local e do papel deste na coesão territorial. A Adriminho, com a assinatura do Pacto para o Desenvolvimento Líderes 2020, assumiu o compromisso com o seu território e as suas comunidades. É com enorme satisfação que observo que alcançamos o reconhecimento de todos, consubstanciado no trabalho que desenvolvemos e a que então nos comprometemos. Assumimos como missão a melhoria da qualidade de vida das nossas populações através da construção de uma imagem positiva, renovada e atrativa do mundo rural, aproveitando as potencialidades locais como fator de afirmação e fortalecimento e com o objetivo último de reforçar a nossa competitividade, contribuindo para a fixação, valorização e atração de novos residentes. Fundada a 12 de agosto de 1994, a Adriminho está prestes a completar 26 anos de trabalho em prol do crescimento harmonioso do nosso território, o qual abrange os concelhos de Melgaço, de Monção, de Valença, de Paredes de Coura, de Vila Nova de Cerveira e de Caminha, sendo, em nossa opinião, inequívoco o contributo desta associação para o desenvolvimento de cada um destes 6 concelhos, tendo como suporte de atuação uma parceria coesa que integra atualmente 33 entidades. Desta já longa história, não posso deixar de referenciar a importância dos programas de desenvolvimento rural e local, em particular a iniciativa comunitária LEADER, cujos princípios de atuação determinaram a nossa ação no terreno ao longo das últimas 2 décadas e meia e a nossa credenciação desde 96 como Grupo de Ação Local para a Gestão. Destas intervenções resultaram números significativos para a região. Até à data, 407 projetos aprovados e um investimento total aprovado de cerca de 32 milhões de euros. No atual período de programação, 14-20, temos como meta a aplicação no nosso território
de aproximadamente 4,6 milhões de euros de ajuda pública, provenientes de fundos FEADER, FEDER e FSE. São montantes significativos e pressupõem a dinamização da economia local. Não obstante toda esta dinâmica que consideramos positiva, não quero deixar de manifestar algumas preocupações em relação ao futuro. Num momento crucial para o planeamento do próximo período de programação, 21-27, temos de procurar evitar alguns dos constrangimentos observados neste anterior ou neste atual período de programação. Nomeadamente, a desvalorização do GAL nos processos de intervenção territorial, a sobreposição e incoerência legislativas, a complexidade da arquitetura programática, a inexistência de orientações técnicas nuns casos ou de excessivas orientações noutros, a dificuldade na implementação de procedimentos para a submissão de candidaturas que retardam processos de decisão, os atrasos nos pagamentos aos beneficiários das pequenas e microempresas que criam e geram os seus empregos e a dinâmica local. Entendemos, pois, que o modelo de governação tem de estabilizar-se num formato em que todos os intervenientes nos diferentes patamares de governação se interliguem e posicionem de forma adequada na construção de um modelo justo, coerente e funcional para melhor e mais eficiente definição dos programas e gestão de fundos. A nossa presença na direção da Federação Minha Terra, na qualidade de vice-presidente até ao final do ano anterior e agora na qualidade de presidente, tem contribuído para que esta mensagem seja transmitida nos vários fóruns e instâncias enquanto representantes dos 16 GAL rurais da região norte. Reforço, estamos no momento de evitar os erros do passado e efetuar uma correta avaliação para que o próximo período seja mais eficaz na promoção do desenvolvimento dos nossos territórios. Termino agradecendo a presença das senhoras ministras, Ana Godinho e Ana Abrunhosa, duas Anas na nossa terra, a presença do Sr. Secretário de Estado, que já é um amigo do município do nosso território, agradecer a cedência pronta deste espaço, que são as termas do peso, à empresa que connosco está neste desafio da Cura Aqua, desejar o maior sucesso para o trabalho do Governo, desejar o maior sucesso para este instrumento que hoje aqui vai ser apresentado o mais coeso, o maior sucesso para cada um dos nossos territórios. Bem-ajam. Passamos a palavra à Presidente da Federação Minha Terra, Ana Paula Xavier. Boa tarde. Excelentíssima Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Doutora Ana Mendes Godinho, obrigada pela sua presença. Sabemos que já em funções anteriores reconheceu o trabalho dos grupos de ação local na dinamização do turismo nos territórios rurais, no apoio ao alojamento, restauração e gastronomia, à capacitação dos agentes do setor, às atividades de animação e à estruturação da própria oferta. Um trabalho que tem vindo a dar frutos e que os portugueses também estão a reconhecer quando agora procuram os nossos territórios mais descongestionados para passar férias. E quando estes são cada vez mais a solução de lazer nesta tentativa de normalização pós-Covid. Nesta nova fase, trabalharemos de forma articulada com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no apoio à criação de emprego, naquele que tem sido, desde sempre, um objetivo e um indicador da implementação da estratégia de desenvolvimento local implementada pelos grupos de ação local. Excelentíssima Senhora Ministra da Coesão, Professora Ana Abrunhosa,
Obrigada pelo seu entusiasmo e confiança depositada na Federação Minha Terra para coorganizar esta sessão, com a equipa da Coesão Territorial e principalmente nos grupos de ação local para implementar no terreno o Mais Coeso Emprego. Excelentíssimo Sr. Presidente do município de Melgaço e de Adriminho, Dr. Manuel Batista, agradeço-lhe a disponibilidade para ser o nosso anfitrião e por todo o apoio prestado para a concretização desta sessão, aqui em Melgaço, mas principalmente para fazer chegar a todas as pessoas e organizações que em todo o país aguardam a abertura dos avisos Mais Coeso Emprego. Na sua pessoa, cumprimento todos os autarcas aqui presentes e os que nos acompanham online. Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto e Desenvolvimento Regional, Dr. Carlos Miguel, sabemos que conhece também, na primeira pessoa, o trabalho dos grupos de ação local, onde já assumiu responsabilidades da sua região de origem. Obrigada pela sua presença. Excelentíssimo Sr. Presidente da CCDRN Norte e da Comissão Diretiva do Norte 2020, Professor Fernando Freire de Sousa. Obrigada pela apresentação do Mais Coeso Emprego que vai fazer hoje e pela articulação estreita que tem mantido com os grupos de ação local da região Norte. Um agradecimento extensivo aos representantes das demais comissões de coordenação e autoridades de gestão dos programas operacionais regionais, na certeza de continuidade de um diálogo de proximidade com os grupos de ação local. Caros colegas das associações de desenvolvimento local, na sua qualidade de grupos de ação local. Quero começar por agradecer a todas e a todos a vossa presença nesta sessão, ainda que a maior parte o faça online, dado o momento que vivemos, mas com entusiasmo e grande expectativa no Mais Coeso Emprego como instrumento de apoio a projetos de empreendedorismo que cria efetivamente postos de trabalho e emprego. Há pouco mais de 3 anos, em março de 2017, reunimos-nos em Évora para lançar, na altura, o sistema de incentivos ao emprego e empreendedorismo, conhecido por o SI2G, antecessor do Mais Coeso Emprego, cuja gestão os grupos de ação local partilharam com as comunidades intermunicipais. Se, por um lado, temos consciência de que ainda é muito cedo para fazer um balanço do SI2G, por outro, e mesmo sabendo que os mecanismos de acesso ao financiamento nem sempre foram os mais amigáveis e os mais ajustados às necessidades de cada território, também sabemos que houve um grande número de projetos muito interessantes, apoiados nas suas dimensões de investimento pelo FEDER e de criação de emprego pelo Fundo Social Europeu. Este é um aspecto que não vou aprofundar aqui, mas que teremos de voltar brevemente com estes e entre outros interlocutores políticos. A definição de instrumentos de política pública ajustados às necessidades e expectativas dos territórios e implementados no registro de corresponsabilização com os representantes das comunidades locais é um aspecto central para aprofundar a coesão, esbater os desequilíbrios territoriais e pôr em prática o objetivo de uma Europa mais próxima dos cidadãos, enunciado pela nova política regional e de coesão da União Europeia. Com base numa experiência de terreno de mais de 25 anos de desenvolvimento local nos territórios rurais, em especial com a gestão das várias gerações do programa LEADER e agora o instrumento de desenvolvimento local de base comunitária, com caráter multifundo, a Federação Minha Terra desencadeou um processo de reflexão com os seus associados que culminou há exatamente um ano atrás, com a apresentação em Campo Maior de uma tomada de posição, o Pacto do Desenvolvimento Local 2030, subscrita por 1.500 entidades públicas e privadas dos mais diversos domínios e setores. Não vou agora retomar todos os constrangimentos e propostas deste nosso caderno de encargos. Temo-lo feito nos trabalhos que temos vindo a desenvolver com as diferentes tutelas, em particular na preparação do Portugal 2030. Iremos, porém, revisitar as nossas propostas à luz das aprendizagens deste período de pandemia e, no que se justificar, iremos reformulá-las e reapresentá-las. Não obstante, não posso deixar de referir, e ter esta oportunidade, referir alguns aspectos que nos parecem centrais. O reforço das capacidades das comunidades locais, privilegiando abordagens descentralizadas
e colaborativas deve ser retomado como um fio condutor no futuro instrumento do desenvolvimento local de base comunitária. Reiteramos a importância da DLBC plurifundo, mas apelamos à simplificação da sua implementação, nomeadamente através de uma arquitetura e de um modelo de governação mais amigáveis, que se traduza numa maior confiança no trabalho desenvolvido pelos grupos de ação local, delegando nestes mais funções e aproximando a implementação das políticas das comunidades e dos cidadãos a que dizem respeito. Propomos que haja uma maior autonomia e liberdade para, no âmbito das respectivas estratégias, de serem desenhadas e operacionalizadas dimensões e soluções inovadoras, muitas vezes associadas a um maior risco, pelo qual promotores de projetos e empreendedores não devem ou não deveriam ser penalizados com aplicações de sanções. A regulamentação deve ser única e clara, mas ao mesmo tempo flexível, para se adequar às especificidades dos territórios e das estratégias aí implementadas. As funções das diferentes entidades intervenientes nos processos devem estar bem definidas, sem redundâncias e sobreposições, nem multiplicação de procedimentos com pouco valor acrescentado. Apelamos a uma transição suave entre períodos de programação, aproveitando as oportunidades e flexibilização criadas pela própria Comissão Europeia, de modo a não comprometer processos de desenvolvimento em curso com hiatos incompreensíveis e insuportáveis nos sistemas de apoio. Quando no primeiro trimestre deste ano tudo parecia preparado para o lançamento de um instrumento renovado de apoio ao emprego no âmbito das estratégias territoriais Portugal 2020, abateu sobre nós a mais grave crise de que há memória e relativamente à qual é imprudente fazer cenários e prognósticos. Quero frisar bem este aspecto. É imprudente, ou mesmo impossível, fazer cenários e prognósticos. E face a esta imprevisibilidade, que parece ser consensual, as medidas de apoio e os programas que no momento nos parecem os mais adequados podem tornar-se obsoletos e contraproducentes. A flexibilidade e a capacidade de gerar respostas rápidas e ajustadas a cada situação e à realidade de cada território, em grande proximidade e articulação com os atores económicos e sociais, são, na nossa opinião, elementos-chave para o sucesso das políticas públicas na fase da retoma económica. Se lidar com a crise sanitária dependeu de respostas mais ou menos musculadas de nível central, a retoma económica dependerá de uma atuação descentralizada, de malha fina, em parceria com a sociedade civil, para a reconstrução da confiança e a redinamização das economias locais, reforçando modelos de produção e consumos mais sustentáveis e solidários, de que, aliás, o recente período de confinamento nos trouxe múltiplos exemplos. Na reformulação do Mais Coeso Emprego, após a primeira versão publicada em Diário da República, em fevereiro deste ano, tivemos a oportunidade de sugerir a introdução de alguns ajustes com vista à inclusão deste instrumento no Plano de Estabilização Económica e Social. Alguns foram acolhidos, outros não. Não obstante, estamos convencidos de que estamos perante um instrumento que pode dar um forte impulso no curto e médio prazo às organizações e às pessoas por via de um apoio interessante através da comparticipação integral dos custos com a criação de postos de trabalho, complementando com uma taxa fina para financiar outros custos associados à criação desses mesmos postos de trabalho, numa modalidade de custos simplificados, cujo aprofundamento e a extensão a várias áreas do sistema de apoio e de incentivos a Federação Minha Terra tem vindo a defender. Contudo, este instrumento desafia as empresas e as organizações da economia social para um forte compromisso, a criação de emprego a tempo inteiro e sem termo, o que pode não estar ao alcance de todas as que necessitam de ser apoiadas. Embora consideremos como fundamental a existência de mecanismos de dignificação e estabilização do mercado de trabalho, não podemos descurar o apoio ao investimento às micro e pequenas empresas.
que, embora não tenham condições para a criação líquida de emprego, precisam de se modernizar, muitas vezes para a introdução de ajustamentos nos modelos de negócio, fruto da sua evolução e das alterações recentes nos mercados onde atuam. Também aqui estamos disponíveis para colaborar na implementação de um instrumento com esta natureza, que consideramos fundamental para a retoma das economias locais. Sendo um programa novo a ser implementado neste período, não nos permite ter uma ideia concreta da adesão que vai suscitar nos diferentes territórios. Como incide sobre a criação de emprego, elemento que consideramos crucial nos próximos tempos de reanimação das economias locais, colocamos a hipótese de poder ter uma adesão significativa por parte dos diferentes agentes. Assim, reforçamos a necessidade de um compromisso institucional, de que as dotações financeiras previstas possam vir a ser reforçadas na medida dessa procura, correspondendo assim o mais coeso emprego ao esforço que os empresários e organizações da economia social venham a fazer na elaboração das suas próprias candidaturas. Para finalizar, dirijo-me de novo aos potenciais promotores do projeto Mais Coeso Emprego. Esta é uma primeira apresentação desta medida. O próximo passo é consultarem o balcão do Portugal 2020 e dirigirem-se ao grupo de ação local do território onde está a vossa empresa ou entidade da economia social, onde encontrarão certamente equipas disponíveis para corresponder às vossas solicitações. Os vossos projetos são fundamentais para a consolidação das dinâmicas económicas e sociais dos territórios. Bem-ajam e mãos à obra. Muito obrigada. Seguimos com a apresentação do programa Mais Coeso Emprego pelo Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, Fernando Freire de Sousa. Senhora Ministra do Trabalho e da Segurança Social, Senhora Ministra da Coesão Territorial, eu confesso que não fui ver a hierarquia ministerial, mas ambas sabem a consideração pessoal que tenho pelas duas e que a ordem tem sobretudo a ver menos com a hierarquia ministerial e com o facto mais de que este é um evento da coesão territorial, os convidados vêm sempre primeiro e por essa razão começamos também por saudar a Senhora Ministra do Trabalho. Sr. Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Regional, senhores Presidentes de Câmara e demais autoridades, estou a ver nomeadamente 2 ou 3, o Sr. Presidente da Câmara de Monção, etc., Sr. Presidente da Câmara de Cerveira, enfim, portanto, vários Presidentes de Câmara, senhores Presidentes das Autoridades de Gestão, das Comissões de Coordenação e das Autoridades de Gestão de 3 regiões, além daquela que eu aqui represento, nomeadamente do Centro, do Alentejo e do Algarve, que estão aqui representados e que quiseram marcar presença física pessoal. Pediram-me que falasse também em vosso nome. É muito difícil falar em nome de realidades que, sendo solidárias no essencial, são muito diferentes na sua expressão concreta e, portanto, perdoar-me-ão que não faça referências muito específicas às vossas realidades, mas, enfim, sei que estamos alinhados naquilo que é mais importante. Senhor Presidente da Câmara de Melgaço, meu caro Dr. Manuel Batista, que é sempre um grande anfitrião, gostava muito de o cumprimentar e agradecer toda a sua simpatia ao longo destes anos. Engenheira Ana Paula Xavier, a quem já cumprimentei por outras funções, que neste momento também representa a Fundação Minha Terra, a Federação Minha Terra, e por mais uma razão, e já uma vez disse isto e gostava de o sublinhar, a engenheira Ana Paula Xavier é uma das pessoas, talvez ali junto com o Júlio Pereira, são talvez os únicos presentes em todos
os comitês de acompanhamento do Programa Regional do Norte e intervindo ativamente nessas reuniões, e eu acho que isso é louvável. Também queria, além de todo o seu trabalho específico e muito concreto, queria também agradecer por essa colaboração permanente de mais autoridades presentes e, sobretudo, a muitos dos não presentes, mas que estão connosco por via online, ouvir-nos e, eventualmente, a procurarem retirar alguma informação útil para o seu trabalho, meritório trabalho cotidiano. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde a todos. Eu vou falar, enfim, rapidamente e telegraficamente do passado, do presente e do futuro. Do passado, para dizer que as abordagens integradas promovidas pelas comunidades locais, que mobilizaram esse instrumento regulamentar que se chama DLBC e que têm vindo a ser muito trabalhadas em função dos chamados GAL, Grupos de Ação Local, que mobilizam a nível nacional, grosseiramente, qualquer coisa como cerca de 5.000 parceiros locais. Têm, portanto, um papel extremamente importante e são qualquer coisa que traduz o terreno naquilo que o terreno tem de melhor, que é a proximidade e a subsidiariedade, que aliás foi aqui muito bem sublinhada pelo Sr. Presidente da Câmara de Melgaço. Esse é o primeiro aspecto. O terreno está presente e é preciso trabalhá-lo com as devidas especificidades. A iniciativa LEADER é assim uma espécie de um marco. Não há sessão nenhuma em que eu tenha estado referenciando-me a este tipo de problemáticas que a iniciativa LEADER não tenha vindo à colação de uma maneira ou de outra, sempre como qualquer coisa que ficou, que deixou marca, que deixou um rastro no terreno. É muito importante que nós nos atenhamos a esse passado, que nós o recordemos. Estou ali a ver o Sr. Conde Calheiros, que refere sempre isso também nas suas intervenções. É sempre muito importante que o façamos, mas é importante também que nós procuremos passar do saudosismo que se traduz positivo para qualquer coisa que possa ser replicado em novos moldes e em moldes mais atuais e mais modernizados no momento atual. E ainda no passado, referir que, evidentemente, nós tivemos uma experiência no âmbito deste quadro comunitário, deste período de programação, chamado SI2ES. Não vamos fazer aqui o balanço, a Sra. Ministra provavelmente poderá referenciar algumas coisas sobre isso, mas em todo caso o SI2ES informou de vários tipos de problemas que decorrem de muitas razões que não queria aqui identificar, mas que naturalmente se traduziram também naquilo que foi aqui dito, como sobreposições, incoerências, etc., mas também alguns resultados positivos que deixou. É sempre assim nas sociedades, na vida das sociedades. O construtivismo significa sempre experiência, aprendizagem, melhoria, avanços e recuos, ativos e passivos. No geral, o caminho do construtivismo social é sempre tentar procurar que os ativos sejam maiores que os passivos e que vão trazendo novos desafios e desafios mais exigentes. Este é o passado que nos caracteriza. Em termos do presente, nós temos talvez 3 coisas importantes a referenciar. A primeira é ainda limpar um bocadinho o passado. Perdoem que eu traga isso, seguramente que a Sra. Ministra também quererá referenciar esse ponto e não irei, portanto, sobre ele debruçar muito, mas estamos a falar de um SI2ES e de alguma intervenção em matéria das responsabilidades dos grupos de ação local e das DLBCs, que têm taxas de execução extremamente baixas e que carecem de ser tratadas e trabalhadas, até pensando naquilo que vem a seguir, que é os próximos anos, relativamente aos quais nós só poderemos aspirar a ser mais exigentes, quer financeiramente, quer em termos de edifício e arquitetura institucional, se formos capazes de responder com a nossa própria prática deste período. E, portanto, na execução, eu acho que precisamos de ajuda, precisamos todos de nos sentar e de olhar para aquilo que possa estar a limitar ainda a execução e tentar fazer com que ela dê o salto que ainda é possível que seja dado. Em segundo lugar, coisas concretas a aclimar arestas. Eu gostava de encarar esta sessão como uma sessão
que seja uma espécie de um início de uma nova fase, ou de uma fase final, a caminho do final deste período de programação, e limando arestas que estão ainda aí levantadas por vários GAL, por várias entidades, e que muitos deles tiveram até agora sem resposta por via de algumas das dificuldades que decorriam das tais possíveis sobreposições, dos tais possíveis elementos de menor acerto entre aquilo que era o lançamento da prioridade política, que era o mais coeso, e aquilo que podiam ser algumas coisas vindas do passado. Estou-me a referir a coisas tão vastas como o aviso do património cultural e natural nesta área, coisas como os dinheiros ligados às taxas de execução, os remanescentes pequenos do FEDER que estão por operacionalizar, questões de âmbito territorial, enfim, há um conjunto de questões que eu penso que nós estaremos, naquilo que diz respeito à autoridade de gestão, e contamos que possamos, que do lado do Ministério da Coesão Territorial, que haja também a resposta naquilo que depende, nomeadamente os avisos e a publicação dos avisos da SIC e do Ministério da Coesão, nós estaremos em condições de, a partir desta data, começar a dar respostas efetivas a algumas dessas preocupações que nos têm vindo a fazer chegar e que nos parecem pertinentes e agora em condições de poder ser respondidas. E depois temos, em terceiro lugar, dentro deste presente, temos o mais coeso, aquele mais coeso emprego, este sistema de apoio ao emprego e empreendedorismo que hoje é lançado, centrando-se um bocadinho, por um lado, na experiência dos instrumentos anteriores, nomeadamente também do SI2ES, de algumas das suas falhas, não terão sido todas corrigidas, mas seguramente que este instrumento é um instrumento bastante mais potente, bastante mais prático, bastante mais, menos burocrático, chamemos-lhe assim, bastante mais eficaz, pensamos nós, e por essa razão acreditamos que este mais coeso possa ter uma adesão, digamos assim, bastante interessante por parte dos possíveis beneficiários do mesmo. Trata-se de um instrumento, eu vou percorrer muitíssimo rapidamente, só com 3 ou 4 highlights, as coisas principais. Naturalmente que nós ficaremos, nós, enquanto PO Norte, seguramente o PO Centro, o PO Alentejo, o PO Algarve e também o PO Lisboa, mas particularmente os presentes, estaremos seguramente em condições de, nos próximos dias, ir um bocadinho mais profundamente a reuniões com os interessados, no sentido de explorar os vários detalhes do aviso. Não quereria, portanto, fazer aqui uma análise muito detalhada e, portanto, iria percorrer apenas 5 ou 6 tópicos, lendo muito rapidamente o que é que o mais coeso emprego é. É um instrumento de financiamento e apoio ao emprego e ao empreendedorismo, incluindo o empreendedorismo social, visando apoiar a criação de postos de trabalho em pequenas e médias empresas estabelecidas ou a criar, especialmente em territórios do interior. Na sua fase inicial era assim, a realidade é dinâmica, neste caso infelizmente foi dinâmica, obrigou-nos a passar do interior para o país todo, obrigou-nos a ter em conta também a área social, que de qualquer maneira estava implícito, que poderia vir a fazer parte, digamos assim, da abrangência desta medida, mas de qualquer modo não estava na sua versão inicial, a versão inicial estava muito ligada à questão do interior, e portanto isso é o mais coeso emprego. É uma medida em que se privilegia o investimento de proximidade e procura estimular a fixação de empresas e pessoas, principalmente vocacionadas para o território interior. Tem 3 grandes modalidades de operacionalização. Uma, o emprego interior, outra, o emprego urbano e outra, o emprego ligado ao empreendedorismo social. O objetivo, naturalmente, é apoiar iniciativas de empreendedorismo, incluindo esse empreendedorismo social, financiar a criação de postos de trabalho, incluindo os custos inerentes a esses mesmos postos de trabalho. A finalidade é fixar pessoas, especialmente nos territórios do interior, embora, face à pandemia e à crise pandémica, hoje a finalidade é um pouco mais abrangente e é alargada a outras perspectivas que naturalmente vieram e vão estar junto a nós durante os próximos anos. A medida destina-se naturalmente também a todos aqueles que pretendam criar a sua própria empresa, aos desempregados que estejam inscritos no IFP há pelo menos 6 meses, a desempregados com
idades iguais ou inferiores a 29 anos ou com idade igual ou superior a 45 e inscritos há pelo menos 2 meses no IFP, e por aí fora. Portanto, há um conjunto de elementos que evidenciam quais são os destinatários privilegiados, não vou lê-los todos, mas, portanto, a ideia anda por aqui. As operações terão uma duração máxima de 36 meses, contados a partir da criação do primeiro posto de trabalho. Trata-se de uma medida que conta, e isto é talvez o sumo dos sumos, que conta com o financiamento do Fundo Social Europeu e que se reveste da forma de um subsídio não reembolsável através de 2 componentes essenciais. Uma, a comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, e esta comparticipação integral é um elemento muito relevante, digamos assim, desta medida. E a segunda, que é também um elemento muito relevante e talvez inovador, uma taxa fixa de 40% sobre os custos diretos com os postos de trabalho criados, para financiar outros custos associados à sua criação, custos estes não necessariamente justificados, não têm que ter justificação, naturalmente, que se parte do princípio, e isto também é uma versão pela positiva do tal construtivismo, porque se parte do princípio que há aqui uma responsabilidade social por parte de quem vem aos fundos e, portanto, vem aos fundos para, naturalmente, neste caso, criar emprego, noutros casos, outras coisas, mas vem com, digamos assim, um parti pris que é positivo, que é construtivo, que é responsável. E é, portanto, nessa perspectiva que foi aceito e que foi percebido que poderia haver aqui um elemento que era um coadjuvante muito importante, estes 40% não justificados. Depois, há todo um conjunto de elementos que eu vou passar por cima, que têm a ver com as comparticipações integrais dos custos e com os seus máximos e mínimos, com a sua divisão por anos, os 3 primeiros anos, o 4º e o 5º, o 7º ano, e as diferentes comparticipações máximas que são permitidas. Eu julgo que seria fastidioso ir muito longe nesta matéria e, portanto, eu diria apenas, para terminar esta parte, que a execução desta medida vai caber em primeira linha aos GAL, aos grupos de ação local, particularmente nas aprovações até 2 postos de trabalho, depois às CIMs e à área metropolitana do Porto, naquilo que diz respeito às aprovações superiores a 2 postos de trabalho, e depois às autoridades de gestão, eventualmente, nos casos, supletivamente, em que existam territórios não abrangidos pelas intervenções GAL ou CIM, no caso disso ser decidido como pertinente. Do montante disponível e que é variável de região para região, por exemplo, no caso do Norte, a nossa estimativa é que andaremos na casa dos 23 milhões de euros. 1/3 será destinado a entidades da economia social e 2/3 a entidades empresariais do interior ou do país como um todo. E esta é, portanto, a base mínima de explicação daquilo que é o mais coeso emprego. Terceiro lugar e último para terminar, a questão do futuro. Aquilo que eu gostava aqui de sugerir nesta matéria é que, em primeiro lugar, procurássemos fazer um pacto de que aquilo que são as questões que estão por resolver pudessem ser resolvidas em conversas eficazes e urgentes e a resolver rapidamente, mas que não desperdiçássemos muitas energias a discutir o passado, que não sejam aquelas que sejam necessárias para pôr, digamos assim, esse passado em ordem e que nos permitirem fazer avançar para coisas mais úteis e mais viradas para a frente. E, portanto, o trabalho de limar arestas, o trabalho de responder a dúvidas, a algumas das questões que têm vindo a ser colocadas ao longo de meses, esse trabalho seja feito de uma forma o mais eficaz e o mais, digamos, aberta que for possível. Isto para podermos concentrar-nos naquilo que é essencial. E o essencial, como a Sra. Ministra seguramente vos dirá, e deixarei naturalmente que seja ela a fazê-lo, o essencial do futuro tem a ver com a capacidade que nós tenhamos para nos organizarmos no quadro de um próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, de um próximo Fundo de Recuperação Económica Europeu, com as suas várias gavetas e particularmente com aquelas que significarão a transição entre quadros e, portanto, significarão a possibilidade de avanços mais ou menos rápidos ao longo do final deste ano e dos próximos 2 anos,
para financiamentos interessantes em várias dimensões e nas quais, e agora sim com isto termino, nas quais o terreno, nas quais a partilha do terreno, a reivindicação do terreno, as questões que estiveram erradas no passado, as sobreposições, as incoerências, etc., devem ser tratadas agora para que no futuro elas possam ser, enfim, o mais possível, dirimidas e corrigidas e possam, de uma forma responsável, fazer com que a discriminação positiva que se pretende com esta aproximação ao local e que é, sem dúvida, um eixo essencial do projeto europeu, o que quer que ele ainda hoje possa significar nesta matéria, que essa discriminação positiva possa efetivamente ter um lugar, ter uma marca e ter uma tradução. E para que finalmente a tal expressão tão vulgarizada hoje de que ninguém pode ficar para trás, signifique que ninguém, nestes territórios menos densamente povoados, nestes territórios mais desertificados, nestes territórios mais envelhecidos, que nestes territórios haja a capacidade para também aqui fazer diferente e fazer coisas que acrescentem ao todo coletivo, numa fase tão exigente como aquela que nós vamos viver nos próximos anos e onde o papel destas entidades e destes territórios, que já era absolutamente insubstituível, se vai tornar, do meu ponto de vista, absolutamente central naquilo que possa ser o futuro coletivo de Portugal. E nesse contexto e com esse apelo, eu queria agradecer muito a vossa atenção, agradecer a oportunidade de vos deixar estas breves palavras e dizer mais uma vez que estaremos sempre à vossa disposição. Muito obrigado. Convidamos a ouvir a intervenção de Sua Excelência, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Muito boa tarde. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, muito obrigada por todo este acolhimento, por todo o apoio que nos deu, pelo carinho que nos deu. A coesão também é sobretudo feita disto. Queria cumprimentar também todos os senhores presidentes de Câmara presentes, a vossa presença é muito importante nos territórios, uma vez que vos consideramos parceiros absolutamente fundamentais na coesão territorial, não só nos territórios do interior, mas como em todos os territórios. Queria cumprimentar a minha colega do Governo, a Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, muito obrigada pela sua presença, já lhe vou dedicar umas palavras que são mais do que justas. Queria cumprimentar a Sra. Presidente da Federação Minha Terra e nela todos os responsáveis das associações de desenvolvimento local, hoje aqui presentes enquanto grupos da ação local. Obrigada pela vossa presença e obrigada pelo vosso trabalho de formiguinha, que muitas das vezes injustamente nem sempre reconhecemos devidamente e, portanto, estamos sempre a tempo de emendar a mão, como dizia a Sra. Engenheira Ana Paula há pouco, e penso que esta medida é um exemplo disso. Queria cumprimentar e agradecer a intervenção do Sr. Presidente da CCDR do Norte e cumprimentar a presença de todos da senhora e dos senhores presidentes e bem como dos vogais das comissões diretivas que também quiseram e bem estar aqui presentes, às equipas, ao meu querido secretário de Estado, que é ele quem vai trabalhar, eu só estou para os discursos, portanto é ele que vai aqui acompanhar. Como sabem, é o Sr. Secretário de Estado Carlos Miguel que tem a responsabilidade dos programas operacionais regionais e, portanto, está muito bem entregue, um ex-autarca, um ex-presidente de comunidade intermunicipal, é uma pessoa que conhece muito bem as vantagens de trabalharmos em proximidade e conhecendo muito bem a realidade dos grupos de ação local. Permitam-me também que vos cumprimente, queria também cumprimentar o Sr. Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal, que também são parceiros absolutamente essenciais naquilo que são a implementação das nossas medidas de coesão territorial.
ao representante da União das Misericórdias. Hoje um momento muito importante, penso que inovador nesta medida, mas deixarei para a senhora Ministra. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, queria começar precisamente por agradecer, hoje é a Ministra da Coesão Territorial que está a lançar esta medida, mas ela tem um histórico e, portanto, eu não podia deixar de agradecer ao Sr. Ministro, hoje Ministro do Planeamento, o Ministro Nelson de Sousa, que foi quem começou este caminho e, portanto, o agradecimento é-lhe devido. Eu queria dizer-vos aqui de forma muito frontal que não estaríamos aqui hoje e a medida não seria tão atrativa se não fosse a nossa Ministra Ana Mendes Godinho, a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e, portanto, queria agradecer-lhe muito isto. Isto é coesão, ou seja, muitas das vezes perguntam-me, mas o que é que faz a Ministra da Coesão? A Ministra da Coesão, muitas das vezes, e a sua equipa faz isto, faz coordenação vertical, que é trabalhar com os autarcas, trabalhar com os grupos de ação local, trabalhar com as comunidades intermunicipais, com as associações, para o mesmo objetivo, com a CCDR, que são absolutamente o nosso braço armado no terreno, e depois trabalhar com os vários ministérios. Nesta medida, o papel e a vontade de também fazer diferente da Sra. Ministra Ana Mendes Godinho foi determinante. E como a sua criatividade não para, foi uma ajuda preciosa. E, portanto, queria dizer isto por uma questão de justiça. Esta medida insere-se naquilo que é o objetivo de crescimento inclusivo, que está previsto no acordo de parceria e, portanto, o objetivo era sempre aumentar a taxa de emprego da população e reduzir o número de pessoas que vivem abaixo dos limiares de pobreza. Portanto, esta componente de inclusão e de coesão é absolutamente fundamental. E se era quando negociámos o Portugal 2020, hoje ainda é mais. Pensar nesta abordagem dos territórios ao nível do investimento micro foi a primeira etapa do nosso percurso e também o fizemos com um instrumento novo, que já falámos, que lançámos em 2017, o Sistema de Emprego, o Sistema de Incentivos ao Emprego e ao Empreendedorismo, o SI2ES, que pretendeu ser inovador e eficaz, pois juntava dois fundos, o FEDER e o Fundo Social Europeu, e, portanto, pressupunha o apoio ao investimento nas empresas associado à criação de postos de trabalho. Como todas as medidas inovadoras, e o Sr. Presidente da CCDR do Norte já referiu isso, o SI2E apresentou dificuldades que nesta fase mais amadurecida ainda sentimos, e nomeadamente ao nível da apresentação de resultados de execução. E, portanto, a promessa é um trabalho de proximidade entre os GAL, as CCDRs e os promotores dos projetos. E foi num panorama onde os níveis de desemprego são níveis que não imaginávamos há uns meses que iríamos voltar a experienciar e a sentir, e, portanto, que não tínhamos provavelmente, é o que a engenheira Ana Paula dizia, muitas das vezes pensamos os instrumentos e as políticas e elas deixam de repente de fazer sentido e de ser obsoletas, e quando nós pensávamos que as medidas que tínhamos de apoio ao emprego, porque nós estávamos em pleno emprego, hoje fazem plenamente sentido, mas não deixa de ser desafiador, porque muitas das empresas hoje lutam com o seu esforço é manter os postos de trabalho. Mas nós também acreditamos que esta medida faz sentido. Faz sentido porque nós temos sinais do mercado de que há empresas que estão a criar e que necessitam de criar postos de trabalho, nomeadamente postos de trabalho qualificados, e na área do setor social a Sra. Ministra falará sobre isso. E, portanto, os apoios que desenhamos, o objetivo é emprego qualificado, e daí os valores serem valores que normalmente não são esses os valores que nós utilizamos. A base de apoio como já foi referido, nós começámos a criar este instrumento vocacionado apenas para os territórios do interior.
Nos territórios do litoral, este instrumento era muito focado em áreas dos PEDUs e dos PARUs e, portanto, era muito reduzido. E com a pandemia, que não contávamos, tivemos que refletir. E tivemos também parceiros nesta reflexão, nomeadamente a Federação Minha Terra, que deu os seus contributos e que sempre nos ajudou na construção de um melhor instrumento. E, portanto, passámos não só a ter este instrumento para o interior, mas para todo o território nacional, mas valorizando a contratação nos territórios do interior, valorizando, isto é, enquanto que por posto de trabalho criado até 3 postos de trabalho, o apoio é de 2 indexantes de apoio social nos territórios do litoral, nos territórios do interior esse apoio é de 2 indexantes e meio. E, portanto, valorizamos, de facto, aqui a criação de emprego nos territórios do interior. Mas fizemos mais. E, se dúvidas tínhamos, a pandemia trouxe-nos duas realidades. A questão social, que vou deixar para a Sra. Ministra, e uma outra questão. É que muitas empresas descobriram que podiam trabalhar em teletrabalho e isso foi uma realidade. Eu diria que se ainda hoje o Sr. Primeiro-Ministro dizia, se tivéssemos encomendado um estudo a uma entidade e que esse estudo se debruçasse sobre o que é que tínhamos que fazer para colocar uma percentagem dos trabalhadores da administração pública ou uma percentagem dos trabalhadores da empresa em teletrabalho, provavelmente as conclusões desse estudo diriam alguns anos. Pois, com a pandemia fizemos em meses aquilo que demoraríamos anos a fazer. E, portanto, muitas entidades da administração pública, muitas empresas, descobriram que conseguem trabalhar em teletrabalho. Isto implica uma nova forma de trabalhar. Podem dizer, mas é diferente quando estamos em pandemia e as pessoas não podem sair de casa, e depois em período de uma nova normalidade, que é que temos hoje, mas de facto há aqui algo que temos que aproveitar. E, portanto, esta medida do mais coeso também prevê um apoio para o teletrabalho. Prevê que uma empresa que esteja localizada no território do litoral, se contratar um trabalhador e o colocar em teletrabalho num território do interior, ela, em vez de ter um apoio por posto de trabalho, que é no máximo de 2 indexantes, vai ter o mesmo apoio para contratar aquele trabalhador que terá uma empresa no interior. E estamos aqui num conceito absolutamente moderno de teletrabalho. Ou seja, a pessoa tem que ter o seu local de trabalho no interior, no mapa da Segurança Social, de facto o local de trabalho tem que aparecer no território do interior, mas isso não impede que venha à empresa, que trabalhe com os seus colegas e que, portanto, faça o que é o normal em situação de teletrabalho. E, portanto, esta foi uma realidade que a pandemia também nos mostrou e que alterámos e que aproveitámos o período da pandemia para também incluir nesta medida. E depois também vamos, conjuntamente, apoiar as autarquias, digamos, na escolha e na qualificação de espaços de coworking e de teletrabalho. Depois há uma outra medida que também não existiria se não fosse a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que é o apoio à mobilidade. Como veem, o mais coeso emprego é apoio à contratação, mas depois temos aqui uma medida que é para ajudar as famílias que desejam ir viver e trabalhar no interior, portanto, o que ficou conhecido como trabalhar no interior. E as medidas estão integradas. Portanto, isto é coesão, não é o que nós fazemos, quer no Governo e quer com os diferentes atores no território. Eu queria aqui dizer que nós estamos a lançar os avisos, quase todas as autoridades de gestão hoje têm os avisos abertos. Queria agradecer muito aos presidentes das CCDRs, que são também presidentes das autoridades de gestão dos programas operacionais regionais. Sem vós isto não era possível. Nós temos puxado um bocadinho a corda às nossas equipas das CCDRs, porque andamos a fazer reprogramação, andamos a abrir avisos
quase todos os dias, todas as semanas seguramente, e, portanto, não podia deixar aqui de forma muito sentida um agradecimento a todas as equipas e ao vosso esforço e à vossa paciência para aturar aqui esta minha atividade e esta minha exigência permanente de querer estar sempre a fazer coisas, mas convosco. Estes avisos têm um valor de 90 milhões de euros e, no mínimo, esperemos que contribuam para criar 1.600 postos de trabalho. Se esgotarmos os 90 milhões de euros, temos que o reforçar naturalmente, porque ninguém tem dúvidas que a prioridade do país é apoiar a criação de emprego e de emprego qualificado, porque os valores que estamos a falar são valores que são incentivos, mas permitem contratar jovens qualificados, nomeadamente, e permitem contratar pessoas qualificadas. Este é um incentivo e, portanto, ele permite, por exemplo, se estivermos a falar numa empresa do litoral, o apoio por cada trabalhador contratado pode atingir 1.500 euros por mês e, ao fim de 36 anos, a empresa recebe 54.700 euros. Este apoio pode ser majorado. Pode atingir 1.900 euros e pode totalizar 68.400 euros ao fim de 36 anos, porque nós temos situações a que demos uma atenção especial. E aqui a Sra. Ministra também tem uma grande responsabilidade. Portanto, no caso de serem novas empresas, ou empresas até 5 anos, o apoio criado por essas empresas tem uma majoração. A criação de emprego para pessoas em condições especiais, beneficiários de rendimento social de inserção, vítimas de violência doméstica, refugiados, pessoas que integrem famílias monoparentais, etc., etc. E há aqui uma novidade, que é a criação de emprego na sequência no fundo, aquilo a que chamamos os investidores da diáspora. É uma novidade. Nós sabemos que muitos dos nossos imigrantes, felizmente, foram bem-sucedidos nos países para onde imigraram e muitos deles já investem no nosso território e muitos estão desejosos de investir. E, portanto, temos que os conhecer, acarinhar os seus projetos de investimento e incluí-los nos apoios que temos e tratando-os pelo nome. E, portanto, investidores da diáspora, é assim que lhes chamamos nesta portaria. Eu há bocadinho dizia que diferenciávamos o interior. Se o emprego for criado por uma empresa do interior, e aqui estamos a falar micro, pequenas, médias empresas já existentes ou a criar. Portanto, não é aquela situação que é só para novas empresas ou só para microempresas. É para micro, pequenas, médias empresas já existentes. A ideia é qualificar as que já existem, porque esse, de facto, é o grande desafio, é qualificar, introduzir sangue novo e pessoas mais qualificadas nas empresas já existentes e, naturalmente, apoiar também a criação de novas empresas. No interior, até 3 postos de trabalho, o apoio por cada trabalhador contratado é de 1.900 euros por mês, o que atinge um valor de, ao fim dos 36 meses, porque é o período de apoio, de 68.400 euros. Se for uma daquelas situações especiais, que têm apoio majorado, o apoio por mês é de 2.200 euros e ao fim de 36 meses é de 82.000 euros e, portanto, naquelas situações que há bocadinho descrevi. No empreendedorismo social, em todo o país, o apoio é máximo, é de 3 indexantes de apoio social e, portanto, corresponde àqueles valores que disse, 2.200 euros por mês e, ao fim de 36 meses, 82.000 euros. A portaria, de facto, previa que dividíssemos por GAL, CIM e Autoridade de Gestão,
mas o SI2E ensinou-nos algo e aprendemos com o SI2E e, portanto, esta medida do mais coeso emprego, e não temos dúvida sobre que em relação a esta ser uma boa decisão, esta medida foi entregue aos grupos de ação local. E porquê? Porque nós sabemos que são entidades comprometidas com um trabalho de proximidade, de dinamização do território, tendo por base as estratégias de desenvolvimento locais. Portanto, estes 90 milhões vão ser geridos pelos grupos de ação local, naturalmente, em consonância com as autoridades de gestão. E queria dizer que duas mensagens de que, caso seja necessário, teremos que reforçar as verbas e que também contamos com os GAL, naqueles projetos que todos sabemos que fazem falta no território e, sobretudo, em período de crise, que é continuarmos a fazer investimentos nas micro ou pequenas empresas, na digitalização, ajudar a entrar o comércio no mercado digital, nas cadeias curtas. Ninguém melhor do que os grupos de ação local sabe o que isto significa. Podemos usar o FEDER neste apoio ao comércio, este FEDER que tem em Sobrante e também no apoio a pequenos projetos de investimento sem a obrigação da criação líquida de postos de trabalho, porque isso era no passado, porque hoje o que temos que fazer é ajudar as empresas a manter os postos de trabalho e a ganharem competitividade. Ganhando competitividade de que maneira? Porque estar hoje numa plataforma digital não é só tirar fotografias aos seus produtos e colocá-los na plataforma digital. Obriga a repensar o modelo de negócio, obriga a repensar o design dos produtos, obriga aquilo que os GAL, melhor do que ninguém, sabem, porque fazem esse trabalho de proximidade com as empresas. E, portanto, está previsto no Plano de Estabilização Económica e Social uma medida para esta área. Gostaria certamente que vamos contar com o vosso envolvimento. E não precisamos de recursos por empresa, naturalmente, muito significativos para irmos fazendo a mudança e pequenas revoluções, porque é isso que temos que ir fazendo. E depois, naturalmente, para as micro e pequenas empresas mais industriais, cuja produção temos que estimular, porque há uma coisa que a pandemia também nos ensinou, a nossa excessiva dependência do exterior e, portanto, temos também que estimular a produção nacional qualificada e apoiar esses pequenos projetos de investimento, valorizando o interior, ou tendo taxas de cofinanciamento maiores para o interior, a fundo perdido, como era o SI2E, mas sem a necessidade de obrigar à criação de postos de trabalho. E, portanto, queria terminar agradecendo e cumprimentando, no fim, aqueles que nos estão a acompanhar de longe. Hoje estamos a lançar a medida, ela está entregue aos grupos de ação local, está entregue aos senhores autarcas, que certamente serão embaixadores desta medida, e está entregue às autoridades de gestão dos programas operacionais regionais. Nós acompanharemos com grande alegria, certamente, o sucesso desta medida e esperemos que em breve estejamos a anunciar o reforço da mesma, porque significa que mesmo em período de pandemia há empresas a crescer, há empresas a contratar pessoas qualificadas e este é o grande objetivo. A nossa competitividade tem que se basear no emprego qualificado e tem que se basear em salários dignos que recompensem o investimento que fazemos na educação dos nossos filhos e que correspondamos às naturais expectativas que os nossos filhos têm de ter carreiras aliciantes e atrativas. É este o objetivo desta medida, valorizar os territórios através da qualificação das suas empresas, fixando e atraindo trabalhadores qualificados nestes territórios. E assim é que faremos a mudança nestes territórios, não como o Sr. Presidente da Câmara dizia, pondo dinheiro nos problemas, sem que por detrás haja uma proposta de valor. E é esta, de facto, o novo paradigma que temos que abraçar da coesão territorial, trabalhando em rede, no terreno, trabalhando em rede no governo. Ana, publicamente, muito obrigada. Esta medida não era a mesma sem a tua intervenção e sem essa força que tens.
e que hoje e que nesta pandemia foi colocada à prova, mas que venceste com grande sucesso e estamos todos muito, muito, muito agradecidos. Muito obrigada. Obrigada. Usará agora da palavra Sua Excelência, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Muito boa tarde a todos, senhores Presidentes de Câmara, Senhora Presidente da Federação Minha Terra, senhores Presidentes das CCDRs, senhores representantes do setor social, a todos os presentes e, last but not least, cara Ana, estas Anas, parece que temos aqui uma dupla, espero que invencível, mas é uma dupla muito apaixonada pelo território e acho que é isso também que nos faz correr mundo para promover o território e vir ao território para apresentar um projeto estratégico para o país. Esta era a primeira mensagem que vos queria passar. Acho que hoje é um dia simbólico por 3 razões. A primeira razão é por estarmos em Melgaço, no interior do país, a apresentar um projeto que é um projeto estratégico para todo o país. Acho que é também isto um marco histórico, ser aqui, num território de resiliência, habituado a ultrapassar dificuldades, portanto, muito preparado para pandemias e para ultrapassar estas dificuldades, que também estamos a apresentar aqui um momento futuro, que é um momento de viragem, estamos a andar em frente. Segunda mensagem, porque é que eu acho que também é um momento e um dia simbólico? Porque estamos exatamente a ultrapassar esta fase da emergência para passarmos para uma fase de construção dos passos seguintes e dos próximos momentos, alicerçado naquilo que o território tem de melhor. E o que o nosso território tem de melhor são as pessoas. E é exatamente um programa que, acima de tudo, valoriza e que quer dar instrumentos para que as empresas e a economia social paguem bem, valorizem as pessoas e os jovens para criar oportunidades e olhar em frente. Acima de tudo, um programa que reflete o momento que vivemos, que foi um momento que nos obrigou a pôr tudo em causa, a perceber se o que estávamos a fazer fazia sentido ou não, ou se tínhamos que repensar as formas como estávamos a olhar também para os vários programas que tínhamos em presença. E nisso obrigou-nos, por um lado, a focar, a simplificar, a desconstruir e derrubar muros e paredes, mesmo dentro de áreas governamentais, que naturalmente todos sabemos que às vezes cada um de nós tem as nossas capelinhas e, portanto, também nisto é fundamental esta visão conjunta de objetivos comuns, porque é isso que nos mobiliza a fazer mais pelo território e pelo nosso país. Claramente estes momentos que temos vivido têm sido momentos que nos têm posto a todos à prova, a todos. Do ponto de vista da resiliência, os territórios do interior diria que são os nossos maiores professores nesta resiliência e de conseguir resistir, tendo um foco em conseguir servir as pessoas e tendo esta missão que nos orienta, mas claramente também em desconstruir a forma como o Estado olha para os seus cidadãos, olha para as empresas e olha para os processos, muito focado em resultados. Só isso, aliás, é que permitiu que, por exemplo, desculpem citar o exemplo do layoff simplificado, que no layoff simplificado em 2 meses se pagasse a 149 mil empresas, abrangendo 1.300.000 pessoas em termos de apoios pagos, coisa que seria impensável em processos normais, com tramitação normal, do requerimento, do papel, do prazo. Isto obriga-nos a pensar de uma forma completamente diferente e esta é a exigência do momento que vivemos. O momento que vivemos tem que exigir por parte de todos nós esta viragem do ponto de vista de capacidade de foco, de resultado, de objetivos muito concretos para conseguirmos o que queremos fazer. Se há 2 anos, 3 anos, estivemos aqui exatamente neste sítio, porque em comum acreditamos na grande capacidade que estes territórios têm de serem territórios do futuro, e eu acho que vai acontecer, claramente, também as informações que eu tenho sobre os projetos que aqui têm, que estão projetados são nesse sentido, nomeadamente em termos de futuros investimentos. A verdade é que, cada vez mais, também estes momentos mostraram que temos fragilidades que temos que ultrapassar. Fragilidades, nomeadamente, do ponto de vista de capacidade de ter maiores respostas ao nível local,
e tenho que agradecer aos municípios presentes, enquanto representantes de todos os municípios, acredito, do país, pelo acordo a que chegámos, nomeadamente no âmbito da descentralização das competências na ação social, porque é evidente que nós, conseguindo agir localmente, conseguimos resultados muito mais rápidos, muito mais próximos, muito mais eficazes. Por um lado isso. Portanto, também aqui a reconstrução e a desconstrução no sentido de encontrarmos respostas mais eficazes. Depois, também da própria capacidade e importância do setor social nos territórios. Se já era evidente a importância da economia social em muitos dos territórios do interior, em que sabemos que, nomeadamente, é um dos principais empregadores, percebemos como é necessário e fundamental investirmos cada vez mais no setor social. Porque, num momento crítico, percebemos que temos poucos recursos humanos pouco valorizados e pouco qualificados, que nos colocaram a todos numa situação de uma imensa dificuldade em fazer face às grandes necessidades de resposta social que passámos a ter e vamos ter durante os próximos tempos. Numa sociedade também cada vez mais envelhecida, com novos desafios do ponto de vista demográfico e com o setor social a assumir aqui um papel fundamental no desenvolvimento e na afirmação de Portugal. E, portanto, diria eu, também é aqui um dia simbólico, porque pela primeira vez assumimos aqui a importância do setor social como um grande motor de desenvolvimento e de criação de emprego qualificado, pagando também bem aos trabalhadores que entrem ao abrigo deste programa. E, portanto, é também aqui um passo em frente neste sentido da valorização e da importância do setor social como grandes dinamizadores dos territórios. Terceira mensagem, porque é que também é um dia simbólico? É um dia simbólico porque também é um dia de olhar em frente no pós-pandemia. E a pandemia mostrou que muitas pessoas encontraram nos territórios do interior o seu local de refúgio e encontraram nos territórios do interior o seu local de futuro. E, portanto, também a oportunidade de, neste programa do Mais Coeso Emprego, juntarmos aqui o apoio à empresa com o apoio ao trabalhador que decida vir viver para os territórios do interior. E, portanto, também hoje, ainda ontem, foi assinada a portaria do Trabalhar no Interior, será publicada nos próximos dias. A partir de agosto, qualquer pessoa pode candidatar-se junto do IFP para que os trabalhadores tenham também eles um incentivo financeiro a virem para os territórios do interior, aproveitando aquilo que se tornou evidente durante a pandemia, que são locais seguros, são locais de qualidade de vida, são locais deste reencontro, muitas vezes, com os nossos objetivos de vida que esta pandemia nos obrigou a repensar tão bruscamente. Terminaria só dizendo que este é também um momento de viragem, é a primeira medida de apoio ao emprego que se cria no pós-pandemia. Criámos uma medida durante estes meses de emergência, que foi o MARES, que foi uma medida dedicada especificamente ao setor social para reforço dos recursos humanos na área do setor social, que teve uma procura imensa, já foram até o momento 5.000 pessoas colocadas, mas era uma medida provisória para ajudar a este momento em que tínhamos uma falta de recursos humanos, nomeadamente nos lares, nos equipamentos sociais. Teve esta procura imensa, mas era uma medida transitória e agora conseguimos com este programa ter uma medida que dá também estabilidade, uma medida há 3 anos, para a contratação de quadros qualificados para o setor social pela primeira vez. Portanto, acho que também é uma forma de reconhecermos a todos os que trabalham no setor social o papel decisivo que têm tido a cuidar de quem mais precisa. Não só de quem mais precisa, mas de todos nós. Portanto, também é acreditando muito nesta vocação do setor social, nesta construção de um Estado mais justo, que cria condições de igualdade e de reconhecimento a todos os que se dedicam e colocam a sua vida ao serviço dos outros. Terminava mesmo, finalmente, dizendo que nada disto seria possível sem a Ministra Ana Abrunhosa, que não descansou enquanto não nos viu aqui em Melgaço convosco a apresentar e a garantir que este programa acontece no terreno, já com o compromisso de reforçar caso tenha uma boa procura. E eu deixo aqui o repto, que seja o setor social a mostrar como é um grande criador de emprego e é um grande instrumento de dinamização dos territórios. Eu não tenho dúvidas disso, só preciso que os meus parceiros do setor social mostrem a todo o país a sua inegável importância e cada vez necessidade de reinvenção do ponto de vista de respostas sociais face aos desafios crescentes, diferentes que vamos ter no futuro.
A par disto, aproveito para vos dizer que hoje foi publicado o decreto-lei relativamente aos apoios sociais, no qual está previsto uma linha de financiamento para o setor social, porque também precisamos todos nos reinventar face aos novos desafios que temos pela frente. Acima de tudo, não parar, não achar que estamos bem, pelo contrário, temos muito a fazer, temos muito a reinventar-nos e temos um conjunto de oportunidades que aqui, neste momento, também o programa o Mais Coeso abre a quem quer criar oportunidades no território. Conto convosco para mostrar o dinamismo e a capacidade de criar emprego qualificado que mostre aos nossos jovens que este é o país de futuro para viver. Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa presença. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal, declaro encerrada esta sessão. Muito boa tarde.